2026 será um ano de muita manifestação de realidade. Sim, no sentido vibracional mesmo. O primeiro vídeo que eu fiz em 2025, no primeiro dia do ano, foi um vídeo explicando para o público desse canal quais seriam os assuntos que eu abordaria ao longo do ano. Os assuntos eram ganhar dinheiro, inteligência financeira. Aliás, não, inteligência financeira não, é inteligência comercial. Como vender? É algo que eu domino muito bem e eu passaria isso. Eu passei o ano inteiro fazendo isso. Lógico, misturando com assuntos de desenvolvimento pessoal, que é o que eu sei fazer de melhor. Mas esse ano, 2026, eu sinto, tenho algo dentro de mim que me diz que o assunto a ser falado é sobre manifestação de realidade. É sobre tu acreditar que tudo se cria na mente e que depois se manifesta na realidade. E eu vou fazer 2 vídeos introdutórios para esse assunto. Esse aqui é um deles. Aí eu vou seguir com um segundo vídeo, que é sobre algumas premissas que eu acredito sobre manifestação de realidade. Eu gostaria de começar esse vídeo pedindo para tu deixar um ecopinito aqui. Desejo a você um feliz ano novo. Espero que o teu ano tenha muita manifestação de realidade, mas só vai ter se tu entender o que isso realmente significa. Veja bem, vamos filosofar um pouco assim acerca da palavra sucesso. Se eu for falar na internet que sucesso é dinheiro, ou sucesso é ter uma família, eu sempre vou ser refutado por alguém. Porque sempre vai ter um pobre que vai dizer, não, mas o sucesso, ele é relativo. Aí vai ter o rico depressivo que vai dizer, eu gostaria de ter mais tempo na minha vida, eu gostaria de ter não sei o quê. Então, de fato, o sucesso, ele é relativo. Mas relativo ao quê? Porque relativo vem da palavra relação, e relação é sempre a algo. Talvez relativo à necessidade da pessoa. Mas isso gera um ponto de discordância em que eu chego na conclusão em que se uma pessoa não tem uma definição de sucesso muito clara, ela não consegue perseguir o sucesso. Todo mundo tem que ter uma definição muito clara e muito inteligente do que significa sucesso. Então, eu vou te dar aqui uma definição do que é sucesso, baseado, obviamente, no meu conhecimento, na minha experiência de vida, que é uma definição inteligente que tu pode trazer para a tua vida, para que tu não faça uma definição de sucesso por conta própria baseado na tua necessidade. Porque se tu é um cara muito carentão, ter uma família ou uma mulher é a tua definição de sucesso. Se tu é um cara muito pobre, ter só dinheiro vai ser uma definição de sucesso. E não pode ser assim. Vamos ter agora uma definição inteligente sobre o sucesso. Eu vou dividir isso aqui em 3 etapas. Na primeira etapa eu vou criar um background para tu entender o que eu vou falar. Na segunda etapa eu vou dar a definição do que eu quero falar. E na terceira etapa eu vou dar uma justificativa para tu entender bem. O background. Eu parto de um pressuposto de que o ser humano, ele é capaz de criar a sua realidade. Só que para isso não ser entendido errado e não parecer uma coisa esotérica demais, eu não gosto quando uma coisa ela soa esotérica demais, ela tem que ser entendida. Criar realidade não significa ser um super-herói, estralar os dedos e algo vai se criar do nada. Criar uma realidade não significa uma pura e simples lei da atração, onde eu vou atrair uma Lamborghini, mesmo que eu não sinta que mereça. Criar realidade também não é um papo esotérico que não vai dar em nada. Criar realidade, eu vou explicar de uma maneira simples. Acredito que se eu tiver uma mentalidade positiva, eu consigo atrair coisas boas para a minha vida. E se eu tiver uma mentalidade mais negativa, uma vibração, chame como tu quiser, eu atraio coisas negativas para a minha vida. Ou só talvez, coisas negativas e positivas estejam acontecendo ao meu redor, mas eu só detecto de acordo com a vibração que eu tô, com a frequência que eu tô. Se eu tô numa frequência positiva, eu consigo detectar coisas positivas acontecendo ao meu redor.
E quando eu falo de criar realidade, até mesmo isso tem um viés cristão também, quando a Bíblia diz peça e vos será concedido. Não é algo puramente esotérico, né? Quando eu penso dessa forma, eu vou explicar de uma maneira ilustrada verbalmente. Eu tô criando uma coisa, eu até anotei aqui no meu celular, peço licença. Eu tô criando um fluxo de coisas boas na minha direção. É isso que eu tô fazendo. Manifestar a realidade para mim é isso. É criar um fluxo de coisas boas na minha direção, ou talvez essas coisas boas estejam acontecendo. Eu só fico atento a elas. Eu só consigo ler elas. Eu consigo ver elas. Imagina que eu tô parado agora. A gente tá numa dimensão, a gente pode enxergar as coisas, vamos supor, tá? E tem muita coisa vindo na minha direção. Sabe? Vindo. Coisa boa, coisa ruim. Só que eu não consigo enxergar. Aí quando eu tô manifestando uma realidade, eu consigo enxergar essas coisas boas. A manifestação, que as pessoas falam por aí, é eu atrair essas coisas boas mais próximas a mim, tá sempre em movimento, né? E eu consigo enxergar elas. Quer dizer que elas vão modificar a mim e a minha realidade? Absolutamente não. Não vai acontecer nada. A não ser que eu pegue essas coisas no ar e puxe para a minha vida. Essas coisas são chances, são hipóteses, são possibilidades, são pessoas, são conexões. Eu pego essas coisas, eu trabalho nelas e eu faço elas gerarem frutos para mim. Isso é criar a realidade. Então, se eu fico atraindo uma coisa que não tem fundamento nenhum, não faz sentido. Por exemplo, eu posso atrair algo que eu quero muito, que é um carro mais foda do que eu já tenho hoje. Mentira, eu nem quero muito essa porra, é só um exemplo. Um carro mais foda. Mas eu sei que um carro mais foda vai me custar uns 300 mil reais, 400 mil reais. Mas ao mesmo tempo, eu estou usando esse dinheiro porque eu quero construir uma casa. Faz sentido eu atrair isso para minha vida? Lá no fundo eu sei que eu não quero, eu não preciso, eu tenho que usar essa grana para outra coisa. Eu estou atraindo uma coisa a qual eu não acredito de fato naquilo. Ou mesmo que, sei lá, vamos falar só de dinheiro, bens materiais. Eu posso estar atraindo uma coisa que eu sei que quanto eu ganho hoje não é o suficiente para comprar essa coisa, eu vou me endividar se eu comprar de maneira errada. Eu vou assumir uma parcela maior do que eu posso pagar, vai me botar um desconforto. Então isso é um jeito errado de atrair certas coisas. O meu cérebro racional, sem esoterismo nenhum aqui, ele me permite atrair coisas dentro da minha realidade. Ao mesmo tempo em que ele me permite criar a minha realidade aos poucos. E agora eu posso dar a definição de sucesso. Sucesso é coisas boas acontecendo na minha vida, não de graça, mas eu fazendo elas acontecer de maneira constante, devagar, porém constante. Então sucesso não é uma grande coisa acontecendo na minha vida aos 25 anos, que vai me deixar milionário para sempre, e isso é um sucesso. Não, isso é um acaso. Sucesso são coisas boas acontecendo na minha vida, criadas por mim, construídas por mim, aos poucos e constante. Por exemplo, no ano de 2024 aconteceram várias coisas boas, pequenas para mim. No ano de 2025, várias coisas boas, pequenas para mim. E coisas ruins também acontecendo o tempo todo, né? O sucesso é essa constância de coisas boas acontecendo. Agora vamos a uma justificativa. Copini, mas o sucesso material. Sucesso, Copini, tu considera é tudo? Tipo, saúde? Tipo, um bom relacionamento? Cara, a gente pode falar que é tudo. Mas a gente tem que definir o tudo. E temos que sim colocar em pontos principais. E vamos colocar o primeiro aqui já. O material. O luxo. O carro foda, esportivo, a casa boa, as roupas boas, o luxo mesmo. Isso é sucesso? Sim. Mas não sucesso em si. É expressão de sucesso. Ou seja, todo sucesso, o dinheiro sempre vai estar envolvido. Só que o sucesso ele precisa ter expressão.
Para algumas pessoas, uns idiotas vão dizer que um carro foda não é sucesso. Outros vão dizer assim, mas isso é idiotice. O dinheiro tem que estar no banco rendendo. Meu, sucesso é ter aquela potência, o kesef, a possibilidade de criar realidade com o dinheiro. Isso é o sucesso em si, pelo menos na área financeira. Agora, para algumas pessoas vai precisar da manifestação do sucesso, que é eu pegar aquele dinheiro, eu manifestar ele, expressar ele através de uma compra material de luxo. Aí é uma possibilidade que pode se perder ou não. Então isso não é errado, é só uma expressão de sucesso. Assim como a palavra sucesso, a palavra felicidade também é relativa. Os estoicos quebraram a cabeça tentando definir felicidade. Os pessimistas, os Nietzsche e os Schopenhauer da vida, quebraram a cabeça tentando dar um sentido mais realista para a palavra felicidade, analisando outro espectro, aquele espectro mais difícil. Então, essas duas palavras, cada um vai ter a sua definição, mas a gente tem que ter a nossa, e ela tem que ser inteligente. Ou seja, a felicidade, para algumas pessoas, se eu estiver feliz com alguma coisa que aconteceu, cara, beleza, eu tô feliz. E fica dentro. Agora, tem pessoas que precisam da expressão. Elas precisam mostrar para o mundo que elas estão felizes. Elas precisam sorrir mais. E isso, o sorriso, a expressão de felicidade, é uma expressão, é externo. Externo. Algumas pessoas precisam disso, ou não. Ontem, eu tô em Gramado nesse momento. E ontem, tô com a minha família aqui. Ontem estávamos em dúvida de sair para um lugar ou não. Estava pensando sobre isso. Acabamos que decidimos ir num lugar aqui chamado Garden Park, um lugar bem bonito de natureza, mas superfaturado. Totalmente superfaturado. Um picolé lá dentro é R$20. E esse motivo de ser superfaturado, nós estávamos pensando assim, mas a gente não está muito afim de torrar dinheiro para ir num lugar que só tem flor. Mas no final a gente foi. Minha família, mãe, pai, foi passear para um lado, eu e minha mulher e meu filho fomos para o outro lado. Chegamos no ponto final da trilha, meu filho estava lá e com 8 meses, pela primeira vez eu vi ele em contato com a natureza, brincando com as folhas que estavam no chão. Botei ele no chão para brincar, dei para ele uma folha verde, uma folha amarela e uma folha seca que estava marrom. E vi ele diferenciando as cores e olhando e brincando com aquilo. Aquilo foi para mim uma memória que me marcou. Aí eu pensei comigo mesmo, valeu o passeio. Isso aqui me deixou muito feliz, apesar de ser momentâneo, muito feliz. Aí eu pensei, eu preciso rir ou chorar de felicidade, ou mostrar para o mundo que eu estou feliz. Ou até mesmo mostrar para minha mulher que eu estou feliz. Ela sabe na minha expressão, mas eu não preciso mostrar, eu preciso falar, eu não preciso nem rir. Eu estou feliz, aquela felicidade para mim é muito contida, muito retida, porque eu sou assim. Ou seja, eu não necessito de uma expressão de felicidade. Mas talvez eu precise de uma expressão de riqueza, porque eu não vim de família rica. E eu sempre fui subjugado no meio em que eu estive. De pessoas sempre pensando que eu não vou ser nada na vida. Então, quando eu for, ou agora que eu sou, eu vou expressar a minha riqueza. E eu não tô nem aí. Tá entendendo como funciona essa parte de expressão e impressão? E além de tudo, tem outras coisas que representam sucesso, como eu estava dizendo. E essas outras coisas não são, assim, abrange tudo, talvez. Saúde pode ser uma delas. Eu não tenho uma lista de itens aqui, obviamente. É tudo na hora, assim. Mas algumas delas valem a pena serem faladas. Eu acho que eu vou me deter a falar apenas 3, que é aquele conjunto não óbvio do que é considerado sucesso, além do dinheiro. Então o dinheiro está incluso nisso. Ganhar dinheiro e coisas boas acontecerem na tua vida é a minha definição de sucesso. E aí o que são essas coisas boas? A possibilidade de fazer dinheiro, ter muito dinheiro é uma delas. Saúde é uma delas, mas saúde também continua sendo o óbvio. Então as outras 3, que são as 3 não óbvias. Com certeza, ter um bom relacionamento.
um relacionamento ultra produtivo com uma pessoa que tu pode confiar é uma expressão de sucesso. Configura sucesso. Porque é muito difícil ter. E que nesse momento, se tua cabeça de jovem de menos de 25 anos, jovem e burro, tá pensando assim: ah, mas o negócio é fazer dinheiro, sou red pill, acusação. Cara, só o fato de tu pensar assim já justifica que ter um bom relacionamento configura sucesso. Porque isso que tu tá imaginando como relacionamento não é um relacionamento. É um lugar onde tu enfia a rola. E não quer dizer que isso é certo. Quer dizer que tu também não tá preparado e talvez nem mereça um bom relacionamento. A segunda hipótese é paz de espírito. E essa aqui é a mais frágil, porque para conquistar muito dinheiro a gente perde a paz de espírito. Eu mesmo, em muitos momentos, perco a paz de espírito quando corro atrás de dinheiro e depois eu tenho que me recompor essa paz de espírito. Eu não vou me aprofundar em paz de espírito aqui, porque eu acho que não é o momento, eu acho que não há preparo nem meu para falar e nem teu para ouvir sobre paz de espírito. E talvez seja um assunto que nem pareça atraente para nós nesse momento. O terceiro, esse sim, é super importante. O terceiro é sobre entusiasmo pela vida. E cara, isso aqui para mim é a coisa mais valiosa do mundo. Entusiasmo pela vida. É quando tu olha o verde, ele tá mais verde, tu olha o azul, ele tá mais azul, e tu olha o vermelho, ele tá mais vermelho. O mundo tá colorido. E não preto e branco, não cinza, não desbotado. Detalhe, isso não tem a ver com depressão, não tem a ver com níveis de testosterona, não tem a ver com nada do tipo. É simplesmente tô me sentindo entusiasmado pela vida. É tipo assim, eu fiz o meu conjunto de metas aqui para 2026. Agora, 2026 tá aqui. Vou seguir ou não? O entusiasmo é que vai mandar nisso, não é a disciplina. É um entusiasmo que vem antes da disciplina. E também não é motivação, é um entusiasmo. Só que o entusiasmo é tão massa e tão importante que eu não vou falar dele nesse vídeo, porque já está com uns 17 minutos aqui. Eu vou deixar para falar num outro vídeo. Mas antes de falar, eu quero te dizer que a etimologia da palavra entusiasmo, né, significa Deus agindo ou fluindo sobre você, sendo Deus nesse significado a própria vida ou energia vital fluindo por você. Quando você não tem entusiasmo fluindo, então entusiasmo é sempre algo que flui, não algo estático. Se entende que você não tem Deus dentro de você, sobre você, agindo, passando por dentro de você. O sangue que corre nas suas veias, Deus deve estar ali, entusiasmo deve estar ali, e Deus e entusiasmo devem ser sinônimos. E você deve ter esse entusiasmo pela vida. Se isso não existir, tu pode ter a quantia de dinheiro que for, tu vai ser um depressivo, um cara com pulsão de morte, um cara que não importa mais. Tu vai estar completamente apático pela tua vida. Então sim, quando muitas pessoas falam, beleza, tu tá meio esquisito, meio mal, meio apático, falta Deus na tua vida. Talvez essas pessoas estejam certas. Senhores, os próximos vídeos eles vão tratar sobre algumas regras de manifestação de realidade e sobre esse tema do entusiasmo mesmo, sabe? Eu vou falar sobre isso. Deixa o Eiko Pinito aqui. Mais uma vez, feliz ano novo, que tudo se realize. Tudo não, né? Tudo aquilo que tu julga que merece. Um abraço.